Abra suas Bíblias, meus queridos irmãos, no livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Jó 42, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluias, até aqui. Feche seus olhos, meu amado irmão, e ore mais uma vez ao Senhor, para que Deus possa continuar falando ao seu coração nessa noite. Ore ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, nós estamos aqui agora, Deus, com a Tua palavra aberta, nesse livro maravilhoso que é o livro de Jó. Ó Pai, com essa frase tão tremenda que ecoa século após século, que Jó, contemplando o Teu rosto, diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias. Meu Deus, nós somos gratos porque o Senhor está aqui. Nós somos gratos porque o Senhor fala conosco, como falou a Jó, na sua soberania, na sua grandeza, na sua magnitude, na sua tremenda condição de Deus. Se importa conosco, pessoas finitas, pessoas, ó Deus, que são às vezes infiéis ao Senhor, mas que pela Tua infinita misericórdia nos acolhe, nos atende. E agora, Senhor, nós queremos que o Senhor fale conosco e nos encha o coração da Sua palavra, encha a nossa vida, Pai, para que possamos ser sustentados, fortalecidos no Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, como povo Teu, e abra o Teu coração ao nosso coração, e abra o nosso coração ao Teu coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Repita comigo essa frase. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quero comentar a cada pessoa que está nos vendo também pela internet, dizer que essa palavra é a palavra que Deus colocou em nosso coração para que possamos, esta noite, não somente os que nos veem pela internet, mas todos que estão aqui nesse templo, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados, essa parte que acabamos de ler, capítulo 42, já está perto do processo final da narrativa da história de um homem por demais interessante, chamado Jó. Aqui ele tem um encontro pessoal com Deus. Quem era Jó? Quem foi Jó? Nós vamos ver daqui a pouco. Esse livro, muitos têm dificuldade de ler o livro de Jó, porque fala de muitas dores, de muitas lutas. Mas nós vamos ver essa noite que não é bem assim, não é bem dessa forma que nós entendemos, de maneira global e geral. Esse livro de Jó não tem um autor bem claro, não há uma forma de entendimento de quem tenha sido o escritor do livro de Jó. Alguns teólogos, alguns estudiosos querem atribuir a Moisés, outros a Salomão, mas o fato é que não há um autor estabelecido. A data que foi escrito também não é clara. A data que esse livro foi escrito pode ser do tempo de Abraão, mas normalmente os teólogos também entendem que pela forma literária dele, ele pode ter escrito no tempo do pós-exílio ou do exílio, quando Israel estava preso
como escravos lá na Babilônia. Esse livro também, ele é uma narrativa poética, onde o transcurso dele todo é um drama com pouca ação, mas com muita paixão. É um livro apaixonante. É um livro que, quando você começa a ler, você fica impactado da sua narrativa. Qual é essa narrativa de maneira muito breve? Muito breve. O livro começa dizendo de Jó, um homem sábio, um homem próspero, um homem com uma família grande, que tinha muitos bens, um homem temente a Deus. Depois a narrativa vai levando-nos a um diálogo nas regiões celestes, aonde Deus está atendendo aos seus súditos. E num desse momento, ele tem um diálogo com Satanás. E ele pergunta para Satanás de onde ele vem. Ele diz: venho de rodear a terra. E Deus pergunta a ele: conhece Jó? Conhece Jó? Meu servo, homem justo, temente, homem que vive uma vida para dar bom testemunho. E esse diálogo vai transcorrendo, aonde começa então a ter aí, nesse diálogo, um certo colóquio de Satanás para Deus, dizendo que Jó é tudo isso porque o Senhor o protege plena e completamente. Tira a sua proteção para ver se ele não vai murmurar, para ver se ele não vai se revoltar contra ti. E Deus autoriza, presta atenção nisso, Deus autoriza Satanás a investir na vida de Jó. E o texto vai dizendo que numa única noite, num único dia, todos os bens dele são roubados, aniquilados, acabados, tudo é destruído. Se não bastasse isso, seus 10 filhos também são mortos num acidente, e ele perde num único dia tudo. Se torna, na noite anterior, um homem dos mais prósperos do Oriente, a um homem falido, sem família, perde todos os filhos. É importante a gente se colocar no lugar um pouquinho dele. A gente, quando fala isso, parece que é uma história, mas é importante notar que essa é uma história que está na Bíblia para que nós possamos entender e compreender e refletir. Pense um pouquinho. Naquela noite, ele deixa de ser um homem próspero e se torna um homem falido. E se não bastasse isso, um pai que perde os 10 filhos num único momento. Há pouco tempo atrás eu via na televisão um acidente numa van que morreu uma família completa. Eu fiquei a pensar: meu Deus, que coisa terrível. Que terrível, perder um ente querido já é algo impensável. Imagina você perder toda a família, todos os filhos. Eu sempre digo que nós somos criados para sepultar os nossos pais, mas não fomos criados para sepultar os nossos filhos. É muito difícil a gente sepultar filhos. É difícil sepultar pais, mas creio eu que é muito mais difícil sepultar um filho, uma filha. Imagina todos os filhos. Tremendo, tremendo. Mas ainda assim, ele não murmura contra Deus. No outro momento, Satanás volta lá na presença de Deus, e novamente Deus pergunta: viste Jó? Não murmurou. Você o atacou com a minha autorização e não murmurou, não se levantou. E Satanás volta de novo a dizer: toca na carne dele, toca na vida dele, vê se ele não vai se levantar contra ti, toca nele. E Deus autoriza Satanás a tocar em Jó. E a Bíblia diz que ele foi tomado de tumores do pé à cabeça, que esses tumores expurgavam constantemente, cheirava muito mal, o hálito dele era terrível, e ele realmente tem que viver nessa situação doravante. Qual o infortúnio de Jó além de tudo isso? Ele então tem que viver sob novas condições. Novas condições. Quais? Se não bastasse perder os filhos, se não bastasse perder tudo, ele ainda tem, ouve da sua esposa, no capítulo 2, 9 e 10, que diz assim: homem, negue a tua fé. Olha lá comigo. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal.
em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A sua companheira fiel. E não vamos aqui querer apedrejá-la, porque é uma mãe que perdeu 10 filhos, uma mãe que não compreende o que está acontecendo, uma esposa que vê o marido ainda glorificando a Deus, diante de todo esse cenário, diante de todo esse quadro. Ela se levanta assim como doida, não tenha dúvida disso, mas é humana, e se coloca diante do marido desta forma, e ele a chama de doida. O infortúnio de Jó continua. Os seus amigos, por conta de tudo isso, o abandonam. Seus parentes o abandonam. Ele diz que até as crianças o abandonam, porque ele tem uma visão repulsiva, sim. Repulsiva, sim. E se não bastasse isso, ele recebe 3 amigos. Esses amigos são Elifaz, Bildade e Jofar. 3 amigos que querem consolá-lo, e passam uma semana com ele sem abrir a boca, só vendo a reação e as reações dele, se condoendo com a dor dele. Mas a partir daí começa então o livro traçar algo que é incrivelmente importante, que todos nós temos que ler e meditar. Começa a ser travado um diálogo entre esses amigos com Jó e Jó com esses amigos. E há, na condição da cultura da época, uma teologia, uma forma de entendimento chamado retribuição. Ou seja, tudo que você fizer aqui, você vai pagar aqui. Se você fizer coisa de bem, Deus te abençoará. Se você fizer coisa de mal, Deus te amaldiçoará. E eles começam a tratar Jó como um pecador. E começam a tentar convencer a Jó que ele precisa pedir perdão a Deus dos seus pecados, para que possa ser feita a ele a sua condição anterior. Então todo o livro, praticamente todo o livro, é esses diálogos. E esses diálogos são tremendos. Os 3 colocam palavras tremendas para Jó, sobre a possibilidade de ele estar vivendo o que está vivendo, em função de algum pecado que ele não quer confessar. Porque ele se diz inocente, ele se diz injuriado, injustiçado. E esse diálogo com os 3 vai se desenvolvendo de maneira que há um debate entre eles. Literalmente um debate. De um homem sofrido, vivendo uma situação absolutamente quase desumana, mas com a sua consciência, a sua alma, dizendo: meu Deus, por quê? Quantos de nós, meus irmãos, também não diz isso? Meu Deus, por quê? Eu não entendo, eu não compreendo. O que está se passando comigo eu não entendo, eu não compreendo. E ele dizia isso: meu Deus, eu não entendo. E às vezes ele tem até uma forma de colocar diante de Deus que a circunstância que está acontecendo com ele é uma ação divina sobre ele. Ele não tem a concepção de que aquilo que está acontecendo com ele é uma obra satânica, ainda que autorizada por Deus. Mas ele tem uma percepção que é Deus que está lhe causando todo esse infortúnio. E os 3, um a cada vez, passa a dialogar com ele e a passar para ele isso. E ele não concorda, ele se revolta, e ele começa a ver que esses 3 amigos, ao invés de trazer consolação, trazem para ele mais acusação. Acusação. E ele começa a ter diálogos fortes com esses 3. E esses 3 passam da condição de amigo consolador para inimigo. E ele mesmo diz: se não bastasse o que eu já estou passando, vem vocês ainda a fazer o que estão fazendo comigo, atribulando a minha alma mais do que já está atribulada. E eles passam a ter então todo o livro e essa condição de diálogo. Todavia, na maioria dos 3 que estão trazendo aquela colocação a ele, são palavras que são extremamente importantes para a nossa vida. E cada um deles tem a sua forma de argumentar. Cada um deles tem a sua maneira de argumentar. E aí, chegando perto do epílogo de todo esse livro,
Jó vai caminhando naturalmente para entender que o seu livramento estava num Redentor e não naqueles homens. E que todo o tempo que ele estava vendo que Deus o estava levando a uma situação de morte, e ele pede essa morte por várias vezes, ele percebe que Deus tem um propósito na vida dele, que ele não entende, que ele não compreende, mas que tem um propósito. E ele começa então a buscar em Deus o entendimento de tudo isso. Não simplesmente acusações a Deus, mas entendimento. E o livro termina com vai terminando com esse capítulo 42 que nós lemos. E ele diz, quando ele cai o entendimento. Antes disso, ele tem um diálogo com Deus. Ele fala com Deus e Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, não responde a Jó as suas inquisições. Deus não mostra para Jó respostas das suas inquisições. Deus se mostra para Jó. Deus se mostra a Jó. Deus se revela a Jó. E revela como um Deus altíssimo, como um Deus poderoso. E se revela a Jó. E ao se revelar a Jó, Jó cai em humildade e cai diante de um Deus poderoso, de um Deus altíssimo, Senhor dos céus e da terra. É importante você ler. Importante, nós não temos tempo para isso aqui, mas é importante você ler a maneira como Deus se posiciona diante de Jó. E a maneira como Deus se posiciona, Jó é levado a um momento tremendo de humilhação diante de Deus. E aí vem, nesse texto que nós lemos aqui: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele passou o tempo todo discutindo com seus amigos, dizendo que ele não tinha do que se arrepender, que ele era um injustiçado, que eles não o entendiam. Mas quando Deus fala com ele, ele cai em si e reconhece que dele ele depende plena e completamente de Deus em tudo na vida, em qualquer circunstância. E Deus termina então mudando a sorte de Jó. Vejam lá comigo, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele a todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, a condição final desse livro é a bênção maior daquele homem do que ele tinha antes. Qual a mensagem desse livro? Há 2 mensagens centrais nesse livro. A primeira é a soberania de Deus. Soberania de Deus. Deus é soberano. Deus tem em suas mãos tudo. O universo, o planeta Terra, tudo que há aqui na Terra, tua vida e a minha vida. Ele dispõe da tua vida e da minha vida como bem lhe aprouver. Primeira lição que temos nesse livro é a soberania de Deus. Temos que compreender isso. Estamos diante de um Deus que é soberano. Como bem diz lá em Jeremias: pode o vaso se levantar contra o seu criador, o oleiro? Ah, porque eu não gostei muito do pescocinho que eu tenho. Ah, porque eu não gostei muito da forma como está o meu corpo. O vaso pode levantar-se contra o seu Criador? Não pode. E se esse Deus quer amassar o barro de novo e fazer de novo, amassa tudo, joga no chão e faz de novo, de outra forma. Assim foi com Jó. Destruiu e fez de novo. Esse é o Deus soberano, que não tem que dar satisfação para você e para mim. Não deu satisfação para Jó dos seus pleitos. O que ele fez foi se mostrar a ele: eu sou esse Deus. Cabe a você simplesmente aceitar e entender. Criaturas mortais regeneradas por ele. Por ele. Segunda grande questão desse livro que nós temos é
que nós somos levados ao entendimento que devemos persistir na fé, até mesmo quando o nosso espírito não encontra sossego. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, abrir mão da nossa fé. Nós não podemos abrir mão de Deus. Nós não podemos abrir mão da nossa fé, da igreja. Eu fico muito entristecido quando vejo pessoas se apostatando da fé. O que é apostatar da fé? Virar as costas para Deus, porque está passando por A, por B ou por C. Virar as costas para Deus, dizendo que Deus é responsável por aquilo que está acontecendo com ele, e dizendo que Deus não foi misericordioso, quando nós temos que compreender e entender os propósitos de Deus. Quais os propósitos de Deus na nossa vida? Qual é a visão do autor sobre Jó? Visão do autor sobre Jó. Primeiro, ele o vê como um crente que se esmera para andar de forma justa diante de Deus e dos homens. Essa é a visão do autor sobre Jó. Segundo, um homem ajudador de seus semelhantes. Isso está no início e no final do livro. Um homem que era próspero e ajudava os seus semelhantes. Se esmerava em servir a Deus e ajudar os seus semelhantes a orientar, seja com palavras, seja com formas materiais. Terceiro, alguém que tinha medo do amanhã e não confiava plenamente em Deus, por incrível que pareça. Olhem lá comigo, capítulo 3, versículo 25. Capítulo 3, versículo 25. No primeiro momento que ele começa a se posicionar diante do seu infortúnio, ele diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Ele fazia sacrifício aos seus filhos, e por ele, sempre, na expectativa de que Deus, pela sua infinita misericórdia, não pudesse colocar sobre ele, sobre os seus filhos, qualquer tipo de infortúnio. Ele tinha medo disso. E aqui diz que aquilo que ele temia, aconteceu. O que eu temia me sobreveio, e o que eu receava, aconteceu. Ou seja, apesar de toda a sua forma de vivência com Deus, ele ainda tinha uma insegurança grande com o que podia acontecer com ele. Quem de nós não tem isso? Quem de nós não tem? Quem de nós não ora ao Senhor para que nós tenhamos e sejamos protegidos por Ele? Ao ler esse livro, não tem como você não se apaixonar por ele, não tem como você ficar olhando para o livro e falar: meu Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida, meu Deus. Da mesma forma que Jó, da mesma maneira. O autor também o via como um crente com lutas e tribulações, que se achava injustiçado por Deus. O livro todo se desenrola desta forma. A história desse livro, por mais que seja antiga, mas os seus ensinamentos para você e para mim hoje é absolutamente atual. Você precisa ler o livro de Jó. Entendendo no livro de Jó, você vai ver muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Talvez não com a envergadura que aconteceu com Jó, mas cada um de nós passamos por nossas lutas, nossos dissabores, nossas desilusões, nossas frustrações, nossas inseguranças, nossas aspirações. E é necessário que nós possamos entender e ver, como Jó viu, quem é Deus. Por que, meu Deus, eu tenho que passar por isso? É a pergunta que nós fazemos por diversas vezes. Por quê? Por que nós devemos passar por questões que nos assolam, que nos afligem? E eu quero aqui destacar algumas questões. Primeiro, passar por aflições, tribulações, às vezes, é parte da escola de Deus para a minha vida e para a tua vida. Presta atenção nisso. Deus é Pai. E a Bíblia diz que, porque somos filhos, Ele nos corrige. Ele nos corrige, nos exorta. E às vezes é necessário possamos ser corrigidos de maneira mais forte, para compreender o que está no fundo da nossa alma. Às vezes nós mesmos não nos conhecemos como devemos conhecer. Às vezes nem nós mesmos percebemos o que estamos sendo e fazendo pelo cotidiano da vida. E Deus, que conhece cada um de nós intimamente, lá dentro da alma, sabe como deve proceder. E às vezes nem sempre é fácil. E às vezes precisamos passar por desertos terríveis, fortes, ou por entrar num poço muito acentuado, e que parece que não há fim.
Havia um testemunho de alguém que eu ouvi, que disse no meio do testemunho: eu pensava que eu havia chegado no fundo do poço, e no fundo do poço percebi que havia ainda um alçapão, que tinha mais buraco para baixo. Queridos, Deus permite que nós possamos passar por tribulações, porque Ele conhece a nossa alma e conhece o nosso ser. E o que acontece com isso? O sofrimento traz para o ser humano um sentido de humildade e de dependência de Deus. O sofrimento traz para o ser humano um sentimento de humildade e de dependência. Pode ver alguém que está vivendo tudo do bom e do melhor, que às vezes, na maioria das vezes, não se lembra de Deus. Mas quando está lá, no fundo do poço, quando está lá, no meio do deserto, clama a Deus e busca a Deus. Às vezes, Deus permite isso para que haja em você a humildade necessária, que aflore, que volte a humildade necessária e o entendimento da dependência de Deus. Com Jó não foi diferente. Tudo o que aconteceu com Jó foi uma tremenda e profunda cirurgia na alma dele, para torná-lo melhor ainda. Ele se sentia um homem bom, ele se via um homem bom e justo, mas havia coisas na alma dele que somente através de um procedimento como esse, para ele vir a compreender, ele não teria dito o que disse ao final: eu te conhecia de ouvir dizer, agora os meus olhos te veem. Ele só teria dito isso, só disse isso, porque passou pelo que passou, senão não teria dito. Ele tinha uma autoanálise, uma autoavaliação de um homem justo, como de fato era. Quantas vezes eu e você ficamos nos autoavaliando como seres bons, com pessoas que estão fazendo tudo certinho, ou pelo menos procurando fazer, mas acalentamos na alma pensamentos e sentimentos que só o Senhor sabe, que só o Senhor conhece, e que para extirpar, para arrancar, somente uma cirurgia poderosa para fazê-lo. Assim foi com Jó. Para que ele pudesse compreender a sua alma, ele teve que ser humilhado na presença do Senhor. As aflições que passamos também faz com que nós possamos conhecer o nosso próprio coração. Você se conhece, não é na bonança. Você se conhece é na necessidade. Você se conhece, se vê, quando você precisa depender plena e completamente de Deus. Com Jó foi assim. Ele somente foi reconhecer quem era ao final do livro. O debate é tremendo. Você vai ver que passam-se quase 30 capítulos de um debate intenso entre eles, os amigos de Jó e Jó. Somente ao final, quando chega o quarto, que é Eliú, que o diálogo de Eliú não é mais para afrontar Jó, pelo contrário, ele diz que entende o sofrimento de Jó, repreende os três que estavam afrontando Jó, mas se volta para os quatro, mostrando quem é Deus. Quem é Deus. E quando Eliú mostra para os quatro que os três ficaram restritos às suas questões de ordem pessoal. Um era extremamente zeloso com as tradições e invocava as tradições para cima de Jó. O outro invocava a sua experiência pessoal, mostrava para Jó por causa da sua experiência pessoal. E o outro era extremamente moralista. Um moralista, um tradicionalista e um com muita experiência, tentando provar a Jó que ele era um pecador. Mas nenhum dos três mostrou quem era Deus para Jó. E Eliú mostra para Jó quem é Deus. Tanto que, quando Eliú termina de proceder a sua manifestação, você vai perceber que imediatamente começa a do Senhor. Quando Jó compreende a colocação de Eliú, se humilha, Deus começa a falar com Jó.
E passa a ter então o diálogo de Deus com Jó. E nesse contexto, agora Jó entende e compreende que ele tem que mudar. Assim é com cada um de nós. Quando Deus vem na sua vida e vai te mostrar que o sofrimento que você está passando não é para a tua destruição, não é para a tua forma de viver de forma derrotada, mas é para que você se levante das cinzas como um vencedor, como um homem melhor, como uma mulher melhor. O sofrimento vem para que nós possamos ser talhados de maneira mais conforme a vontade de Deus, purificados pelo Senhor. E é impressionante, nesse versículo 10, do versículo 10 que nós estamos lendo. Deus, olha lá comigo, Deus mudou a sorte de Jó. E quando é que Deus muda a sorte de Jó? Quando ele passa a praticar o que ele acabou de aprender do Senhor. E o que ele aprendeu? Que ele deveria, ainda falido, ainda sem família, ainda rejeitado, ainda sendo uma escória da sociedade, interceder pelos seus algozes. Quando ele passa a orar pelos outros, até então ele estava orando por si, até então ele estava orando a Deus para a sua vida, pelo seu infortúnio, pelas causas da sua vida. Quando ele passa a orar pelos outros, quando ele intercede pelos outros, o texto diz que Deus mudou a sua sorte. Veja lá, 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este, olha bem, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Quando é que Deus decretou a ordem para que ele voltasse a ser próspero? Quando? Segundo esse versículo, no momento que ele perdoou os seus algozes. Vejam, se você ler o texto todo, o livro todo, você vai perceber que em vários momentos Jó tem uma briga com esses três mesmo, briga, age com dureza com eles, porque não aceita o que eles estão trazendo para ele. Por mais que as palavras fossem belas palavras, importantes palavras, se você tirar o contexto de Jó, que se via como um justo e não como um pecador, as palavras dos três amigos são extremamente sábias, importantes, cabíveis para mim que sou um pecador, cabíveis para você que é um pecador. Só não coube para Jó naquele momento, porque ele não aceitava que era um pecador. Ele se entendia um injustiçado. Então aquelas palavras não faziam sentido para ele. Mas para mim que sou pecador, para você que é um pecador, para você que é uma pecadora, faz todo sentido. Por isso que é importante ler, e entender e receber a palavra dos três amigos de Jó. Para mim que sou pecador, para você que é um pecador ou uma pecadora. Tremendas palavras. Mas Jó os vê como inimigos ao final dos seus pleitos com ele, como algozes que não tiveram misericórdia dele, que não viram o seu sofrimento, que não deram conta para suas chagas, para suas feridas, pela sua dor de alma. Havia perdido 10 filhos, falido. Ainda assim os amigos vêm pisar na cabeça dele, pisar no seu pescoço, humilhá-lo ainda mais. Então Jó tem um sentimento de revolta com esses três, de raiva mesmo. E Deus coloca no coração de Jó agora um sentimento que tem que perdoar os seus algozes. Perdoa os seus algozes, mais que perdoar, ora por eles. Ora por eles. E a hora que Jó ora por eles, o texto diz que Deus muda a sua sorte. Queridos irmãos, é importante demais entender isso. Há duas coisas maravilhosas nesse contexto aqui. Primeiro, Jó foi desafiado a servir e abençoar enquanto estava falido, envergonhado e doente. Ele não estava sadio, ele não estava curado, a vida dele não tinha se resolvido, ele estava do jeitinho que estava. E do jeitinho que ele estava, Deus o levanta como intercessor. Imagina,
Ele precisa ser e ter intercessores. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de amparo. Ele precisa de consolo, de força. E Deus diz para ele: é nesta condição que você tem que se levantar como um intercessor, como um sacerdote, como alguém que ora pelos perdidos, ora pelos pecadores. Portanto, qual é a máxima lição nesse momento? É que Deus te chama e me chama para sermos intercessores, para orarmos pelos que estão perdidos, para orar por aqueles que têm te ofendido, para orar por aqueles que têm te magoado, para orar por aqueles que têm te traído, para orar por aqueles que têm causado dano em tua vida. Se você quer que a tua sorte mude, deixe de lado a murmuração, deixe de lado a forma de se achar perfeito, e busque o Senhor e ore pelos outros, interceda pelos outros, fale com os outros sobre Jesus, tragam essas pessoas a Cristo, porque é isto que Deus espera de cada um de nós, conforme esperava de Jó. E olha que o texto todo começa com Deus elogiando Jó. Começa o texto, Deus elogiando Jó, por 2 vezes, elogia Jó. Mas a expectativa de Deus é que ele se torne um intercessor dos seus algozes, porque intercessor dos que eles amavam, ele fazia todo dia. Ele fazia isso todo dia. Mas a questão agora é que nós, como povo de Deus, corpo de Cristo, sejamos um povo que interceda pelos perdidos, interceda pelos algozes, interceda por aqueles que estão te prejudicando, ore por eles. E o segundo, Jó foi levado a começar por aqueles que lhe pareciam indignos de bênção, aqueles que estavam lhe perseguindo. Primeiro, ele tem entendimento que tem que perdoar e orar. Segundo, ele tem que orar pelos seus perseguidores, tem que orar por essas pessoas. Eu não entendia isso até o dia, eu já contei esse testemunho, mas eu acho que é cabível aqui ele relembrá-lo. Eu estava não como Jó, mas estava falido. Eu fali na minha vida financeiramente, devia uma dívida maior do que o patrimônio que eu tinha, e não tinha como pagar. Não havia como pagar a dívida, seja para fornecedores, seja para governo, e era realmente uma dívida, para mim, impagável. E eu estava numa situação dramática assim, eu orava a Deus de dia, de noite, e o meu testemunho é esse, que eu orava todos os dias, 2 horas para Deus, pedindo que Deus trouxesse a solução para a minha vida. E eu fui ensinado a fazer isso. E eu fazia isso, porque a minha situação era dramática. Qual é a sua situação dramática, meu irmão, minha irmã? Qual é a sua situação? Pois é, na minha vida, Deus me chamou para orar um tempo de 2 horas por dia, para isso. E nesse tempo de oração eu recebo um telefonema. Uma moça que eu não conhecia me disse assim: o senhor é o senhor Anísio? Eu falei: sou. O senhor é lá do Polo Shop? Sou. O senhor é empresário? Sou. Eu queria te pedir um favor. O senhor participa da Donep, né? Participa. Eu já estive na Donep uma vez e vi o senhor falando da Donep. E eu queria te pedir um favor. Eu falei: pode falar. Eu quero que o senhor vá orar com o meu chefe. Eu falei: quem é o teu chefe? Eu sou secretária dele. E ele é um homem bom, é um homem justo, mas é um homem que está falido. A empresa dele faliu, quebrou, e ele não sabe o que fazer, e eu temo que ele vai se matar a qualquer momento, pela situação dramática que ele está. E eu quero que o senhor venha orar por ele. E eu falei: ai meu Deus, como é que eu vou orar para esse homem se eu que estou precisando? Como é que eu oro? E eu me lembro que eu fui até a fábrica desse homem. Eu não conhecia o homem, não conhecia a secretária, não conhecia ninguém. Encostei o carro no pátio da fábrica, olhei para a fábrica grande, olhei para a fábrica, uma grande loja na frente. Falei: o que eu vou falar para ele? O que eu vou dizer? E soava no meu coração hipocrisia. Soava no meu coração hipocrisia. Como é que eu vou orar para ele se eu sou o primeiro necessitado disso? Porque a moça disse: você vai orar porque ele está falido. Eu estava falido. Como é que eu faço isso? Subi as escadas, sem saber o que fazer. Subi as escadas, cheguei na recepção, falei: eu quero falar com a fulana e tal, aquela moça. Ah, pois não. Daqui a pouco uma mocinha lá me atendeu. Oh, muito obrigado por ter vindo e tal.
Eu vou chamar o fulano. Eu falei, e agora? Aí me levou numa sala grande, sentei na frente do homem, ele não me conhecia, eu não conhecia ele. Ele não sabia o que eu vinha fazer, e eu não sabia o que ia fazer. Eu sabia que tinha que orar. Mas como é que eu vou falar, eu vim aqui orar para o senhor? Sem pé, sem cabeça. Aí eu falei, tua secretária aí me ligou. Eu sou empresário como o senhor, tá? E estou numa situação parecida com a tua, provavelmente. Mas ela me ligou para mim vir aqui orar contigo. E ele começou a se abrir para mim, naquela hora. Começou a se abrir, começou a colocar o seu coração, começou a chorar na minha frente. Eu comecei a chorar com ele, porque eu não sabia se eu chorava por ele ou por mim. E nós dois chorando ali. E aí a pouco nós paramos e nós começamos a orar. E eu senti a presença de Deus ali. E foi um consolo mútuo. Porque o que eu fui levar, eu encontrei. O que eu precisava, eu encontrei. Aquilo que eu estava orando há tempo para a minha vida, eu encontrei naquela sala. E saí dali confortado, reconfortado, animado, fortalecido no Senhor. Por quê? Porque ali Deus mudou a minha sorte. Eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma. Mas ali Deus mudou a minha sorte. Em todos os sentidos. Mudou a minha sorte financeira, familiar, em tudo. Tudo. Ali Deus mudou a minha sorte. Esta palavra se cumpriu na minha vida. Quando eu entendi que eu tinha que interceder por alguém nas mesmas condições que eu estava. Eu sou um pecador, você é um pecador, você é uma pecadora. E Deus nos chama para interceder por essas pessoas. Tenha você o que tiver, viva o que você está vivendo. Deus te chama a ser um intercessor, uma intercessora, e Ele mudará a tua sorte. Você que está me vendo na internet, você sabe disso, saiba disso. Deus quer mudar a sorte de cada um de nós, mas é necessário que nós abramos nosso coração para fazer o que Jó fez. A primeira coisa que Jó fez foi perdoar os seus algozes, perdoar os seus perseguidores, perdoar aqueles que estão lhe causando dano, perdoar aqueles que estão lhe causando dor, perdoar aqueles que estão lhe causando tristeza, perdoar aqueles que estão lhe causando infortúnio. Perdoa. E em segundo lugar, ore por ele, interceda por ele, e Deus mudará a sua sorte. Concluindo, em qualquer situação que nós possamos estar vivendo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Jó, sem saber, sem compreender, ele disse: eis que o meu Redentor vive, e Ele me livrará daquilo que estou passando. Foi uma das concepções mais bonitas do Velho Testamento sobre Jesus. Eis que o meu Redentor vive, e Ele me livrará. Você tem que crer nisso. Não importa o que você está passando, creia no teu Redentor, que é vivo, que está ao lado do Pai, ao direito do Pai, intercedendo por você, por tua família, por tua causa, seja ela qual for. Creia nisso, se apega nisso. Segundo lugar, nessa conclusão, que o homem deve persistir na fé, até mesmo quando estiver vivendo o maior drama da sua vida. Não desista da fé, não desista da confiança em Deus, não desista da confiança no Senhor, porque Ele proverá na sua vida. Terceiro, não blasfeme e não murmure ante o seu deserto momentâneo. Ante o seu deserto momentâneo. Salmo 35 diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É a promessa de Deus. O livro de Jó é uma maravilha para nós compreendermos e entendermos que não importa o que possamos estar passando, somos filhos de Deus, e portanto somos instruídos, orientados e às vezes até mesmo exortados. Certa feita eu estava pregando, não era pastor ainda, estava pregando numa igreja e pregava aquela passagem de Salmo. Falei aquela passagem de Salmo que nenhum dos nossos ossos serão afetados. E um pai havia perdido seu filho recentemente num acidente, e ele disse para mim assim: eu não concordo com isso.
porque meu filho morreu e Deus atingiu meu filho. Eu confesso que na hora eu não tive muito o que falar para ele. Mas passado alguns dias eu disse: meu irmão, Deus há de prover no seu coração o entendimento que eu não tenho para te dar. Eu não tenho, mas Deus proverá. Passado muito tempo, um dia ele me procura e diz assim para mim: Anísio, eu não entendi plenamente a perda do meu filho, mas eu vi que Deus me usou num caso absolutamente igual, num colega de trabalho que teve a perda do filho de maneira, um acidente terrível, e eu pude, porque vivi isso, consolar aquela família. Às vezes, meu irmão, Deus permite que certas coisas aconteçam na nossa vida, para que nós angariemos experiência vivencial, para orar, consolar e interceder por outros. Por isso que o livro de Jó é tremendo. Nos ensina que o sofrimento não é uma maldade. Deus não é maldoso. Deus não faz nenhuma maldade. E que também Satanás não tem nenhum poder de tocar em nada nosso, nem na minha vida, nem na minha família, em nada de você, se não for dentro da permissão de Deus. E se Deus permite, é porque há um propósito muito melhor para a tua vida, por maior que seja a calamidade. Nós temos que colocar isso no coração, porque se assim formos, se assim vivermos, se assim crermos, nós podemos dizer: o meu Redentor vive, e nele eu posso confiar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa sala, mas eu sei como você pode sair, crendo que o Senhor proverá na sua vida, seja o que for. Deus sustentará você no que você estiver passando, seja no que for. Deus guiará você pela mão direita, porque Ele é contigo. E Ele diz que não importa o que possa acontecer com você, mesmo se as águas te submergirem, mesmo se o fogo te atingir, você, porém, não será consumido, porque você é do Senhor, e como filho do Senhor, como filho do Senhor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que Deus possa estar te enchendo dessa sabedoria, deste poder, e que você saiba que Deus quer o melhor para você, para a sua casa, em todos os sentidos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós muito te agradecemos por essa palavra, por esse livro de Jó, que está aqui na Bíblia, que está à nossa disposição, para que nós possamos entender, aprender, compreender que os seus propósitos para nossas vidas são perfeitos, mesmo que nós às vezes não conseguimos compreender nem entender. Senhor, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor a nossa confiança e fé no Senhor, pois sabemos que Tu és Deus poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós sentimos e do que nós necessitamos. Confiamos no Senhor. Esperamos que o Senhor há de prover em nossas vidas tudo aquilo que nós estamos nesta hora, nesse momento, necessitados. Nós oramos aqui hoje, pessoas vieram à frente, Senhor, trazendo as suas inquietações, trazendo as suas solicitações, trazendo, ó Deus, as tuas necessidades. Meu Pai, toma conta de cada uma delas, Senhor, cada uma, para que nós possamos ter aqui, ó Deus, pessoas dando testemunho do Senhor, daquilo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Queremos uma igreja, meu Deus, que seja uma igreja que exemplifique que o Senhor é um Deus que cura, que liberta e que salva. Meu Deus, haja em nós, através de nós, em nome de Jesus. Que essa igreja se levante nessa cidade para ser uma igreja, Pai, que demarque um ponto na história dessa cidade, Pai, em nome de Jesus. Não queremos simplesmente passar
para o nosso tempo, de maneira, Pai, a não marcar presença. Queremos que essa igreja seja uma igreja que atenda ao necessitado, atenda ao pecador, atenda, Senhor, a todos aqueles que necessitam recebê-lo como Senhor e Salvador. Nos ajude nessa empreitada, pois esta obra é tua, Senhor. Somos teus dispenseiros, somos teus servos e carecemos e necessitamos da tua unção. Mas fortalece-nos na força do seu poder, Senhor. Liberta-nos de todas as opressões, livra-nos de todas as aflições. Dá-nos, ó Pai, a plena vitória de todas as tribulações, em nome de Jesus, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Meu Deus, é em teu nome que eu abençoo o teu povo agora, Senhor. Com toda a sorte de bênçãos espirituais, meu Deus, das regiões celestiais. Eu os abençoo em teu nome, Senhor, para que eles sejam prósperos. Meu Deus, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre eles, dando a eles a tua paz, o teu vigor, a tua força, a tua unção, para que sejam mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, contra toda e qualquer tentação e contra todo e qualquer investido do mundo, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa estar com eles diuturnamente, meu Deus, fortalecendo na força do Senhor, guiando-os, ó Pai, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, e que eles não venham cair em tentação, nem em nenhuma levante das trevas contra eles, meu Pai, em nome de Jesus, e que eles se levantem como igreja para te cultuar, para te adorar, para te bendizer, meu Deus, e para exemplificar do teu amor, do teu poder e da tua vontade, lá fora, na vida cotidiana. Por isso eu os abençoo, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão em paz, povo de Deus, e que o Senhor seja contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Amém.